Oi, eu sou a Dona Marte e hoje a gente vai falar sobre o livro Sagarana, do Guimarães Rosa. Bom, hoje a gente vai falar sobre o livro Sagarana e antes de conversar sobre esse livro eu preciso dizer que sim, eu li Sagarana, eu entendi Sagarana e eu terminei Sagarana. E eu sobrevivi, gente, tô viva, nada mudou e é isso aí. Bom, antes de mais nada eu devo dizer que eu não tive que ler Sagarana no colégio, não era leitura obrigatória na minha época, não tive que ler pra fazer vestibular, não passei por esse desespero. Eu ouvi muita gente comentando que Sagarana era o livro mais difícil da FUVEST e tal, que era o livro mais difícil de ler. E eu fiquei pensando, principalmente depois que eu li Viagens na Minha Terra, eu fiquei pensando que nada podia ser pior que Viagens na Minha Terra. Viagens na Minha Terra é muito chato, muito chato. E não é nem que ele seja difícil, sabe? É uma leitura muito lenta, então ele é muito chato. E como ele era muito chato, pra mim ele se tornou difícil. Mas eu sei que a leitura vai de pessoa para pessoa, tem muita gente que adora esse livro. Eu detestei aquele livro. E se você quiser saber mais sobre isso, tem vídeo aqui no canal. Mas eu ficava pensando, poxa vida, né? Nada pode ser pior que Viagens na Minha Terra. E, de certo modo, Sagarana não é pior do que Viagens na Minha Terra, mas Sagarana é muitíssimo mais difícil. Dos livros que eu tive que ler esse ano para fazer o desafio do canal, é o livro mais difícil. É o livro de estreia do Guimarães Rosa, né? Ele foi publicado em 1946. São 9 contos, 9 novelas, né? Que foram escritos desde 1937 até 1946. Aí ele juntou essas histórias e publicou elas em 1946. Logo no começo do livro, a gente vai ter um texto bastante bonito do Carlos Drummond pro Guimarães Rosa, né, por causa do falecimento do Guimarães Rosa. Ele escreveu esse texto muito bonito, muito cheio de sentimento. Quem for ler esse livro já vai começar com uma carta do Drummond, né, então a gente pega o livro assim, Sagarana, e já pega ele com medo. Mas aí você lê uma cartinha do Drummond, aí sossega, né, um pouco, que Drummond é muito amor. E depois a gente vai ver uma outra carta que é do Guimarães Rosa para um amigo dele, com um resuminho dos capítulos que você vai encontrar, né, dos contos que você vai encontrar neste livro. Alguns vão ter uma linhazinha, outros vão ter um grande... Ai, vai acabar minha bateria. Bom, então, gente, eu não lembro o que eu tava falando, porque acabou a bateria da câmera. Eu nem sei se eu tô no mesmo lugar, se tá enquadradinho e tal, porque acabou a bateria da câmera. Mas, enfim, eu tava comentando que eu li o Sagarana, já até pagou o meu Kindle, eu tava lendo Sagarana, do Guimarães Rosa. É realmente um livro muito, muito difícil. Eu não tive que ler ele na minha época de escola, mas eu lendo hoje, assim, eu vejo que se eu tivesse lido com 16, 17 anos, ou eu não ia ter gostado, ou eu não ia ter entendido, né, das duas uma. Pra ser honesta com vocês, a princípio eu também não tava gostando muito desse livro. Quem me acompanha nas minhas redes sociais, aliás, me acompanha nas minhas redes sociais, viu que eu tava lendo assim super arrastado, super na obrigação, porque eu tinha que ler pro canal, não tava lendo porque eu queria, não tava dando muita bola pra esse livro. Então todo dia eu ligava pro Snapchat e ficava, ai, tem que ler Sagarana, que saco. E o livro não acabava e eu tava, sabe, por aqui desse livro. Mas foi passando um tempinho e eu fui pegando gosto por algumas leituras. É muito mais fácil quando são livros de contos, porque os contos eles são relativamente pequenos. E aí você consegue, tipo assim, eu li o primeiro, eu não gostei. Aí você, eu já gostei um pouquinho mais. Mas aí você vai pegando jeito com a escrita do autor. Eu achei muito difícil a escrita do Guimarães Rosa. Eu nunca tinha lido nada dele. E sim, né, parece estranho que eu gosto tanto de literatura, eu gosto tanto de literatura nacional e eu nunca tinha lido Guimarães Rosa. Mas eu sempre pensei que era chato, sempre pensava, não, é um livro chato. E se eu tivesse me baseado, por exemplo, no primeiro conto desse livro, eu ia estar super certa, porque eu achei o primeiro conto desse livro super chato. E eu tive que ler umas 2 vezes pra eu poder entender de verdade o que estava acontecendo. E às vezes é isso, né? Às vezes a gente acha chato porque não entende direito. Depois lê com um pouquinho de calma, entende melhor, lê em voz alta, que foi uma dica que alguém aí deu pra mim, acho que foi no Instagram. Não lembro se foi no Instagram, mas alguém me deu uma dica acho que foi no Twitter, de ler sempre em voz alta, porque aí esses regionalismos, assim, eles ficam mais fáceis. E tipo assim, tem muita palavra no livro que eu entendia, o que eu conhecia, por causa de coisas pessoais e não por conhecimento acadêmico, porque a minha família é mineira e Guimarães Rosa é mineiro, os contos ali se passam no sertãozão de Minas, então tinha muita coisa que eu ouvia, que eu lia, que eu tinha ouvido da minha avó, sabe, umas palavras e tudo mais, mas realmente ler em voz alta, quando você tá colocando ali o fonema, né, ele deixa mais fácil para você entender
o que tá acontecendo ali na história. Então, Sagarana é esse livro que tem 9 contos, são 9 contos bem regionais, assim, bem do povo, bem da história do povo. Eu vou ler que eu não lembro. O Burrinho Pedrez, A Volta do Marido Pródigo, Sarapalha, Duelo, Minha Gente, São Marcos, Corpo Fechado, Conversa de Bois e A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Eu não sei qual é o texto que vai cair esse ano na FUVEST. Ano passado que caiu foi A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que é o último e realmente é o mais legal de todos, mas também é o mais difícil. Eu acho que é o mais difícil porque ele tem a saga do herói, tem a jornada do herói, mas aí fica fácil porque a gente torce pelo personagem. Então, eu não sei, mas geralmente é o que cai, né? Caiu ano passado, não sei se vai cair esse ano. Se cair esse ano, vocês comentem aqui embaixo, mas não sei qual vai cair esse ano, então eu vou falar um pouquinhozinho de cada um deles. O primeiro, que é o Burrinho Pedrez, pra mim foi o mais difícil de ler. Eu li esse conto 2 vezes, na verdade eu não li 2 vezes, eu tava lendo. Aí quando eu percebi que eu não tava mais, sabe, que a história estava rolando, eu não tava mais entendendo, eu tive que voltar e ler tudo de novo. E essa é a história de um burrinho, né, que é o 7 de paus, 7 de ouros. É um burrinho que já tá velhinho, que já tá cansado e tal, e ele fica ali na fazendinha do Major. E aí vai ter esse grupo de sertanejos que vão fazer uma travessia lá, que vão andar por um pedaço de terra. Aí eles veem o 7 de ouros ali, aí o Major fala, só faltou um cavalinho aqui, então pega esse 7 de ouros, esse burrinho. Aí o pessoal não quer ir com 7 de ouros, eu quero andar num cavalo, eu quero andar num boi, eu quero andar nesse burro aqui. Acontece toda a travessia e toda a história vai se dando, e esses homens são pegos por uma enchente, né, e morre todo mundo, e fica só o burrinho e um cara que tava ali com o burrinho. E aí ele fica indo de boa, bem tranquilo com toda a situação, descansando na sombra lá e bem de boas. Mas nossa, até eu entender que era isso que estava acontecendo, demorou muito tempo. É um conto muito chato. Então, tipo assim, quando você pega essa Sagarana, esse é logo o primeiro conto, eu acho que já é o que desanima, sabe? Quando você tá lendo assim, não sei, fiquei meio... Aí a gente tem O Marido Pródigo, é esse, é A Volta do Marido Pródigo, que é uma história que assim, eu li e eu gostei, mas ao mesmo tempo você fica com raivinha. E ao mesmo tempo me lembrou aquele filme do Faroeste Caboclo, não sei se vocês assistiram esse filme, eu vou deixar um link aqui embaixo do filme ou do trailer, sei lá, pra vocês, na minha mente, eu imaginava como no filme, sabe, do Faroeste Caboclo, porque tem essa menina, que é a Ritinha, e ela é casada com o Lalino, e o Lalino é um malandro e tal, e ele larga ela e vai morar no Rio de Janeiro. Aí ela arranja outro marido, né, que é o Ramiro, o espanhol, e tá tudo bem. Aí o Lalino, fatídico dia, ele retorna. E ele quer a Ritinha de volta. Aí ele vai se banjar para o lado de um major lá, vai ser cabo eleitoral desse major, e ele faz todas as suas tramóias, porque ele é muito malandro, ele é muito macaco velho, e ele faz todas as suas tramóias pra ter a Ritinha de volta. E ele consegue, e ela volta. E eu achei isso o cúmulo do ridículo, porque o cara largou você, na verdade ele não largou ela, ele vendeu ela pro espanhol, porque ele queria ir pro Rio de Janeiro, ele não tinha dinheiro, aí ele deu ela, o espanhol já gostava dela, e falou assim, olha, não tô dizendo que eu tô vendendo minha mulher, mas se você tiver um dinheiro pra me dar, eu tô indo embora. Aí o espanhol deu o dinheiro pro cara, e no final o espanhol ainda perdeu a mulher. Tá tudo errado nesse conto, mas era um conto bastante divertido, assim, eu dei muita risada, mas... Depois vai ter o Sarapalha, que é um bem triste, né, uma história bem triste de 2 primos que estão ali morrendo de malária, e a malária ela tomou conta ali do vilarejo que eles moravam. Metade do povo que tava lá morreu de malária e a outra metade tinha fugido. E eles ficaram que eles já estavam com a doença mesmo. Aí um tinha essa esposa, que é a Dona Luísa, ele tava ali, né, ela fugiu da malária, fugiu com outro homem, e ele tava esperando ela voltar. E o primo gostava daquela mulher, ele era apaixonado por ela, então, como eles já estavam ali à beira da morte mesmo, ele resolveu que era um bom momento pra contar pra esse primo que ele sempre foi apaixonado pela esposa dele. E aí rola a maior treta, e eles brigam, aí um expulsa o outro da casa, e não sei o quê. E é isso, e é mó triste, porque eles eram a única companhia um do outro, aí o primo que é expulso ele vai embora, assim, não lembro se ele morre no caminho ou se só dá a entender que ele morre, mas poxa, eles estavam juntos, eles eram amigos e de repente não estavam mais. E todos os contos aqui estão tristes, mas esse é bem mais triste. Aí tem esse daqui que é bem chato também pra mim, que é um conto chamado Duelo, que vai contar a história do Turíbio e do Cassimiro Gomes. É Cassimiro?
Cassiano Gomes. O Turíbio tinha uma esposa que foi pra cama com o Cassiano. Aí ele saiu pra caçar o Cassiano pra se vingar. Aí nessa o Cassiano caça ele, e ele caça o Cassiano. E fica... Essa é a parte legal do conto. É a parte que você não sabe quem tá correndo atrás de quem tá fugindo, quem não tá, quem quer vingança e quem não quer. Porque uma hora parece que um quer vingança, mas outra hora parece que outro quer vingança também. E eles ficam meio que se enfrentando. Aí acontece uma coisa lá, o Cassiano fica doente. Aí um moço chamado 21 toma conta dele nesses momentos finais. E ele ajuda esse 21 com bons conselhos, com dinheiro e enfim, porque ele tá meio arrependido da vida. Aí quando ele morre, ele conta, né, antes de morrer, ele conta pra esse 21 que ele tinha esse inimigo. Aí ele morre. Aí quando o Turíbio descobre que o Cassiano morreu, ele volta pra terra dele. E aí o 21 vai lá e pra vingar o padrinho de seu filho, ele mata o Turíbio. Aí tem o próximo conto, que é o Minha Gente, que é o conto para as menininhas que sentem falta de um romance no livro, que é o conto do Emílio, que vai visitar o tio dele, fica morando lá, e se apaixona pela prima, Maria Irma, e fica apaixonado pela prima e tal. Só que a prima gosta do noivo da amiga. Então a prima fica falando assim pra ele, vou te apresentar minha amiga, vou te apresentar minha amiga. E ela dá altas patadas nele e quer apresentar a amiga. Aí ele fica tristinho, vai embora, e quando ele volta, a prima realmente apresenta a amiga, e ele realmente se apaixona pela prima e pela amiga, e a prima casa com o ex-noivo da amiga. Enfim, o romancezinho do livro é a única que você vai, tipo assim, encontrar romance mesmo, sabe? E não, tipo, homem que pega mulher e trata de qualquer jeito e toma aqui que é minha propriedade, sabe? Esse tipo de coisa. A única que você vai encontrar amorzinho mesmo é nesse conto. Aí vai ter o São Marcos, que também é um conto bem de mau gosto. Eu achei muito de mau gosto mesmo. Que é a história desse homem, né, de José, que ele é bastante religioso, bastante católico. E tem ali os pretos do lugar onde ele mora, sim, esse é o termo que se usa no livro, né? E os pretos, eles creem em outras coisas, né, em outras divindades, eles têm outra crença. Aí no livro fica assim, o José, ele sempre fica tirando sarro dos homens lá, dos negros, que tem a crença deles. Tem até um que é João Mangolo, acho que é esse o nome, mas se não for eu coloco aqui. Que eu fiz uma anotação, mas eu anotei com a minha letra, então nem eu entendo. Mas acho que é João Mangolo. Ele tem, né, as crenças dele lá e tal. Aí o José sempre tira sarro dele. Aí um dia o José tá de boas ali andando pela fazenda, sei lá. E aí ele fica cego. Então ele não consegue, ele não sabe mais onde ele tá, ele grita por socorro, ninguém ouve. Aí ele vai se guiando pelo tato, pelo olfato e pela audição pra chegar em casa e pra ver, né, o que tá acontecendo, que ele tá cego. Aí ele, tipo, ouve bicho, ouve o riacho, não sabe onde ele tá, ele ouve pessoas, enfim. Aí, quando ele chega em casa, ele vê que na verdade foi um trabalho, né, foi uma amarração ali desse João pra mostrar pra ele, pra ver se ele aprendia que a crença dele também era válida, que também aconteciam coisas ali na crença dele. E enfim, eu achei tão desnecessário esse conto, mas né, tudo bem, tava ali. E ele reflete o pensamento da época, né, o pensamento de que se você não era católico, você era demônio, você era pagão, ou você isso, ou você aquilo, e que tava tudo errado e que você só fazia coisas com o submundo. Mas tudo bem, às vezes foi só a minha impressão, né? Eu achei bastante desnecessário esse conto e eu não gostei muito dele, não. Tem esse outro que se chama Corpo Fechado, que também tem um pezinho ali meio religioso, que é a história do Manuel Fulô, que ele tem uma noivinha e tal, e ele gosta de contar várias vantagens, que ele é super valente, que ele tem várias histórias, que ele é filho de não sei quem, que ele faz, ele acontece. E ele tem essa noivinha. Aí um dia tem um cara que é realmente ali o cangaceiro do lugar, o valentão, e ele chega nele e fala assim, olha, eu vou amanhã deitar com a sua noiva, e é isso. Aí o Manuel fica desesperado, né, e aí ele vai conversar com esse amigo dele que é o médico, que é quem tá narrando a história, e ele fica tipo, ai meu Deus, e agora, e a minha noiva, e não sei o quê. Só que nessa, o Manuel ele tem uma burrinha, né, uma mulinha. E ele gosta dessa mulinha, e é uma mulinha cheia de predicados. E o benzedeiro da cidade, né, o cara que faz os trabalhos ali na cidade, ele gosta dessa burrinha, porque ele tem uma cela muito bonita. Então fica assim, o Manuel quer a cela do cara, o cara quer a burrinha do Manuel. Quando o feiticeiro lá, ele descobre que tá rolando essa treta aí com o Manuel, ele vai até o Manuel, faz uma macumba lá,
pra fechar o corpo dele, né, pra ele ficar com o corpo fechado, e pra ele ir lá enfrentar esse valentão. E aí acontece qualquer coisa, ele realmente vai lá, enfrenta o valentão morre, e ele salva a honra da sua noiva e vira o novo valentão da vila, sendo que ele era um mole, um frouxo, só tinha lábio. E aí ele tem que dar a mulinha dele pro feiticeiro, né? Porque o feiticeiro fez ali um cambalacho ali e fez com que ele vencesse aquela luta. Esse é muito divertido, esse conto, ele é muito engraçado, esse eu recomendo. Se esse livro fosse vendido em contos separados, assim, sabe, livros individuais, eu compraria esse, que esse daí é muito divertido, mas os outros, o do duelo eu não compraria não. Aí tem a Conversa de Bois, que é uma história bastante triste, que é a história do Tiãozinho, que ele morava ali com o pai e a mãe. O pai tava doente, tava ficando cego e tal. E o patrão dele, né, o seu Agenor, tava tendo um caso com a mãe dele, enquanto ela ainda tava casada com o pai sabia. Então, tipo, o Tiãozinho, que era um menininho, ele sabia que o pai tava sofrendo por causa daquela situação, e o pai chorava de noite, e ele não podia falar nada, e era mó triste. E o Joãozinho trabalhava com os bois do seu Agenor, né, com o carro de bois do seu Agenor. Aí o pai do Tiãozinho, ele morre, e o seu Agenor, já que ele tem que levar uma carga de rapadura pra cidade, ele já pede pra levar o corpo do homem pra já fazer o velório lá e tal. Aí o Joãozinho tá levando o corpo, e em paralelo a essa história, os bois estão conversando sobre um outro boi, que é o Boi Brilhante, que tinha falecido, porque ele tinha aprendido a pensar como os homens. Então, era tipo assim, os bois estavam ali pastando de boa. Aí, só que eles sempre pastavam no mesmo lugar e tinham que ir até o riacho beber água. Aí um dia o Boi Brilhante falou assim, ó, se a gente só for ali comer perto do riacho, a gente já não precisa ficar andando tanto, né? Come ali perto do riacho, bebe nossa água e já volta. E eles ficavam tipo, não, vamos comer aqui, a gente já tá aqui. Só que por quê? Porque eles eram bois, pensavam como bois, enquanto que o Boi Brilhante pensava como homem, ele já tava além. E aí aconteceu uma coisa, dado esse pensamento de homem do boi, e ele faleceu. E aí os bois estavam conversando sobre isso, enquanto o Tiãozinho estava refletindo sobre a história do pai dele, e o seu Agenor estava na caçamba, lá, não sei, na parte de carro, do carro dos bois, e tava lá chato, como sempre, reclamando da vida e falando com o Tiãozinho, falando que o pai dele era um inútil, falando que ele era um inútil, que, enfim, estorvando o Tiãozinho. Aí os bois, eles meio que se revoltam ali e derrubam o seu Agenor e ele é pisoteado, pra você ver que os bois também já estavam de saco cheio desse homem. Essa história é bastante triste também, mas muito bonita e triste, bonita e triste. Aí vem o texto que eu comentei com vocês, que geralmente é o que cai nas provas, né, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que não era Matraga nada, era Augusto Esteves, né? Que ele era um coronel, né, um desses caras do sertãozão que manda e desmanda, que faz e acontece. Ele era muito mal com toda a população, ele era muito mal com a filha dele, com a esposa, ele era um homem muito cruel, muito rude, e ele era rico, só que na verdade a família dele era rica, só que na verdade a família estava perdendo tudo. A fazenda estava hipotecada, as casas dele estavam tudo hipotecado, ele não tinha mais dinheiro, ele só tinha o nome e a fama. Aí, só que isso era um segredo, ninguém sabia. Aí um fatídico dia, a sua esposa, ela foge, ela pega a filha dela e foge com outro homem, que a trata melhor, enfim. E os seus capangas, eles também deixam de ser capangas deles e vão ser capangas de outro major. Só ficam ele e o Kim. E o Kim, na verdade, não é um capanga, ele é só um menino, tipo um menino de recados, assim. E ele fica por ali com o patrão. Aí o patrão, né, o Augusto Matraga, quando ele descobre que a mulher foi embora e que os capangas foram embora e que ele não tem mais dinheiro, aí ele resolve ir atrás dos capangas dele. Ele vai até a casa desse major e ele resolve pegar os capangas de volta. Só que aí os capangas, pra se vingar, eles dão uma surra nele até a quase morte dele. Aí quando percebem que ele tá mais ou menos morto, resolvem levar ele até um penhasco. Aí acontece qualquer coisa, ele rola do penhasco. E aí os capangas acham que ele tá morto, mas ele na verdade não tá. Só que ele tá quase morto, tá quase lá. Aí tá passando por ali um preto, né, que é assim que eles falam no livro. Tá passando esse preto por ali, que já é um senhorzinho de idade. Aí ele vê aquele cara caindo ali e tal. Aí ele pega aquele corpo, leva pra casa e ele e a esposa dele, né, o preto e a preta, eles vão cuidar desse moço, né, que eles não conhecem, mas que eles viram que foi espancado. E aí eles vão cuidar dos ferimentos, e aí o Augusto Matraga sofre muito nessa hora, ele acha que vai morrer, ele chama pela mãe, ele chora, ele lembra da esposa, da filha. Aí
Vai passando o tempo, esses negros vão cuidando dele com oração, com cuidados, com chá, com isso, com aquilo. Ele vai ficando um pouquinho melhor, mas ele ainda tá com bastante sequelas, mas ele vai ficando um pouquinho melhor. Aí chega um padre, né, pra conversar com ele e tal. Aí ele fala, pô, padre, tô aqui, né, minha vida, quando é que eu vou melhorar e tal. Aí o padre fala assim, ah, sua hora vai chegar, fique calmo, sua hora vai chegar. E aí a gente começa a acompanhar essa jornada do herói, né, do Augusto Matraga, que era ele uma pessoa ruim, uma pessoa má. Aí ele foi espancado até quase morte. Aí vai começar um período meio que de redenção. Aí ali esses negros, eles vão sair dali, né, porque ele é perigoso, e vão pra uma outra casa que é tipo uma fazendinha, um sítiozinho escondido lá, no meio do nada, que era da família do Augusto. E lá eles vão viver a vida deles e o Augusto vai começar a trabalhar de sol a sol, não vai receber nada por isso, vai viver ali com aqueles negros uma vida mais calma, mais zen. E assim vai se dando a vida dele até que ele conhece o Joãozinho Bem-Bem. O Joãozinho Bem-Bem, que é tipo um cangaceiro, né? Na minha mente ele é tipo um lampião. Que é esse cara que vai pros lugares, assalta os lugares e tal. E aí o Augusto ele se lembra da vida dele, né? De como era mandar e desmandar e tudo mais. Aí ele vai lá e convida o Joãozinho Bem-Bem pra passar uns tempos na casa dele. Aí ele passa a noite ali, eles conversam, então eles viram amigos. E o Joãozinho Bem-Bem convida ele pra fazer parte do bando. Ele até dá uma vacilada, mas ele não vai porque ele tá esperando assim a salvação e ir pro céu e tudo mais, porque ele fica muito religioso e ele se apega muito a Deus, a fé, sabe, a essa coisa de vida eterna e tudo mais. Mas aí chega um momento que ele decide que a vida dele não é mais ali naquele lugarzinho, e aí ele pega o burrinho dele, dá adeus aos negros que cuidaram dele e vai embora. Aí quando ele vai embora, ele para num lugar que tá meio... Eles estão passando por uns perrengues porque parece que uma família vai passar por um assassinato que vai ser cometido pelo Joãozinho Bem-Bem, por causa de uma coisa que um dos filhos fez. E aí tem um pai ali clamando por misericórdia. E o Augusto vai até o Joãozinho Bem-Bem e pede pra ele pra ter clemência daquele pai, né, daquela família, daquela situação. E o Joãozinho diz que ele não tá em posição de exigir isso, de pedir aquilo pra ele. E ele diz, então, nós vamos brigar aqui, eu e você, para que isso não aconteça, para que você não faça isso com esse pai. E mesmo assim, eles sendo grandes amigos, eles entram numa briga, ali, num duelo, e em que ambos morrem. Mas eles morrem numa cena até bonita, assim, eles morrem como amigos, e aí ele finalmente chega, né, a hora e a vez do Augusto Matraga. Então, esses foram os contos, né, do Sagarana. Eu falei de forma resumidinha, se vocês gostaram desses contos, você pode pedir aqui embaixo para que eu faça um resumo individual, se você quiser. Eu acho que é um livro bastante difícil, eu comentei já, né? É um livro bastante difícil, não é fácil de ler, você tem que ler assim com afinco. Não é que nem, tipo, A Cidade da Serra, sabe? Que você lê de boa e lê dando risada e tá tudo bem. Não é bem assim, mas é um livro bastante bacana, assim, depois que você passa um tempo, você vai se acostumando com a escrita e vai ficando melhor. Pro final ele vai ficando melhor, parece que começou meio capengando ali e tal, aí depois ele vai ficando um livro muito mais bacana. Eu não sei dizer qual é o conto que vai cair esse ano na FUVEST. Eu não lembro assim, se foi comentado nos artigos que eu li sobre FUVEST esse ano, qual que é o conto que vai cair. Eu, sinceramente, eu não sei se eles divulgam. Ano passado eu sei que foi A Hora e a Vez do Augusto Matraga. Não sei se esse ano eles vão repetir a dose, né? Mas é um livro bastante importante da nossa literatura. Eu nunca tinha lido nada de Guimarães Rosa. Eu achei bom o livro, assim... Bom, ok, mas não sei se é um livro que eu vou ler de novo. Mas eu gostei de ter lido, né? É bacana esses desafios que a gente faz, que às vezes eles fazem a gente pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Provavelmente se eu não estivesse fazendo esse desafio, eu nunca ia ter lido esse livro, assim como eu falei no último vídeo desse desafio, que eu nunca ia ter lido Mayombe também. Bom, agora faltam só 2 livros para acabar o desafio. Agora o próximo livro que eu vou ler é Capitães da Areia, do Jorge Amado, e depois vai ficar só o livro do Drummond. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo seu curtir, compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, Silvana Martin, todas elas. E as que eu não deixo aqui embaixo, aqui no vídeo, eu coloco lá na descrição do vídeo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!